Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Vamos tomar aqui um golinho de suco de limão, né? Ah, muito bom, tá? Para nossa garganta, né, pessoal? A nossa função, né? Não espirrar, não, sabe? Nos proteger de todas essas vírus aí que tem aí, tá, pessoal? Então a gente precisa estar bem, né? Então, o suco de limão ele é muito ótimo. Ele limpa a minha garganta, tá? É bem gostoso mesmo, tá, pessoal? Então, pessoal, a coisa acalmou aqui, tá? Graças a Deus, vamos continuar o nosso processo aqui espiritual, tá? Que a gente precisa saber de muitas coisas, né? Tem muitas coisas aí que a gente precisa estudar, analisar, tá? Quem? Eu e você. Vamos analisar. Eu vou colocar as perguntas e a gente vai responder junto. Será que isso está certo, irmão? Será que isso está de acordo com a espiritualidade? Será porque existe a energia do bem, a energia da espiritualidade, tá? Se eu perguntar a você se existe a energia do mal, vocês vão dizer que sim. Então, se existe a energia do mal, da maldade, do engano, né? Da mentira. Se existe essa energia, existe a energia do bem, pessoal. Então, é a gente saber essa energia e a gente vibrar nessa energia do bem, tá? Em todas as coisas, tá, pessoal? Todas as coisas, tá? Então, por isso que todas as coisas a gente precisa saber estudar, analisar. É o que eu venho fazendo aqui nos meus vídeos, trazer reflexão para a gente pensar o que verdadeiramente é da espiritualidade e o que não é. Então, não apegado a nenhum grupo religioso, tá, pessoal? Porque isso cega você de você expandir a consciência, de você entender aquilo que verdadeiramente é da espiritualidade, tá, pessoal? Então, como é que se diz? Então, é essas coisas que a gente precisa entender, tá? E eu tenho que estar aqui para isso, para explicar para vocês. Vamos debater, estudar, analisar, tá? Estou aberto para pergunta, tá? Tem muitas pessoas aí fizeram pouca pergunta para mim, né? Mas o meu vídeo, né, tem trazido muita explicação, né, pessoal? O importante é isso, que meu vídeo tem trazido reflexão, explicação para a sua consciência. E é isso que interessa. É você expandir essa consciência, tá? Para que você não se perca, não erre nesse caminho aqui, tá? Por isso a gente precisa da ajuda da espiritualidade, tá? Então, pessoal, como é que se diz? Vamos começar o nosso tema de hoje, pessoal. O que é o nosso tema de hoje? Pera aí, deixa eu ver aqui. Tal. O que é que nosso tema de hoje? Deixa eu dar uma luz primeiro, tá? Uma luzinha aqui. Deixa eu ver aqui mais. Aqui. Aqui. Graças a Deus, meu tema tá aqui, tá? O que é a oferta espiritual? Então, pessoal, a gente vai falar sobre esse tema, né? Porque eu já falei isso no início aqui, quando eu comecei aqui o trabalho aqui no YouTube aqui de gravar esses ensinamentos. Eu tinha falado lá no começo, mas eu sei que tem pessoas novas no meu canal, tá?
E pior que essas pessoas vêm de grupo religioso, tem uma visão muito errada sobre essa oferta espiritual, tá, pessoal? Por causa dessas pessoas que estão ensinando vocês errado aí, tá? Então, você tem uma visão muito errada sobre isso. Então, eu preciso trazer explicação sobre isso, para a gente entender o que é oferta agora na espiritualidade. O que é essa oferta espiritual? É o que eu venho trazendo, uma pergunta. O que é que você entende como oferta espiritual a Deus? Você pode colocar aí nos comentários também. Aí eu coloquei uma pergunta aqui, né? Que é, e por que temos que vibrar nessa generosidade e gratidão? Então, pessoal, porque a oferta a Deus, a oferta espiritual, é uma vibração que a pessoa está na generosidade e na gratidão a Deus, pessoal. Então, a oferta é um gesto de generosidade e gratidão a Deus. Gratidão por tudo. Então, uma pessoa que está nessa generosidade e gratidão, ela entra nessa vibração que ela oferta espiritualmente a Deus. Entende, pessoal? Aqui você vai sair do engano, tá? Que vocês ouviram aí, tá? Eu sinto muito as coisas que vocês ouviram aí, porque essas pessoas têm um interesse, têm uma intenção por detrás, tá? Foi em fazer o que eles fizeram agora aí, né? Muitos aí ficaram até ricos aí com esse comportamento que esses líderes tiveram, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? E por isso que às vezes, tá? Tem muitas pessoas trancando o coração para a oferta espiritual verdadeira. Tem muita gente trancando por causa disso. Porque eles vê que as outras pessoas estão, como é que se diz? Enganando ela, né? Enganando. Então, ela percebendo, então as pessoas têm um coração trancado em relação a isso, né? Mas é um erro também, tá, pessoal? É um erro que a gente não pode estar assim, tá? A gente tem que vibrar na generosidade e na gratidão, tanto para com o próximo como para com Deus, tá, pessoal? Eu sei disso que aconteceu isso no meio aí religioso. Tem muitas pessoas trancando porque foi enganado, né? Nos grupos aí pelos falsos profetas. Então, ela tem essa retranca, né, pessoal? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é o que a nossa realidade aqui está vivendo, tá? Mas vamos estudar sobre isso, né? O que é a oferta espiritual, né? Para Deus, né? Para como é que a gente faz que essa oferta espiritual a Deus? Então, ela aí vamos entrar no nosso estudo, né? O que é a oferta espiritual a Deus? É uma pergunta. Então, aí ele fala, é um conceito que se remete a diversas práticas de doação e amor a Deus. Então, é uma prática onde diversas práticas que você vai fazer de doação e de amor a Deus. Essa pessoa vai fazer isso, né? Que está profundamente enraizada no coração do ofertante. Então, na pessoa que está ofertando isso para Deus, para a espiritualidade, sabe? Isso está enraizado no coração, tá? Aí ele fala, a oferta é vista como um ato de adoração. Então, a oferta que você faz, ela é vista como um ato de adoração e gratidão a Deus. Onde os fiéis, né, as pessoas que crê,
são incentivadas a contribuir com recurso financeiro, bens ou serviço para a obra do Senhor, para a obra de Deus. A gente entende, assim, tem que entender o que é essa obra do Senhor, o que é essa obra de Deus, tá? Essa prática é mencionada em várias passagens da Escritura. Então, na Escritura, existe passagens que mostram que o povo tinha que ofertar a Deus, contribuir com o coração dele voltado a Deus, né? Aonde o ato de oferecer e assim associar a generosidade e ao reconhecimento da soberania divina. Então, é um ato de você oferecer a sua generosidade, né, em reconhecimento, reconhecer que tudo que você tem veio dele, da soberania divina. Então, nada é seu, nada é de ninguém aqui, tá, pessoal? O que você tem agora em mãos, tá? Foi que a espiritualidade deu para que você se mantesse aqui, tá? E pudesse contribuir, ajudar com a obra dele, ajudar as pessoas, ajudar a espiritualidade de um modo geral. Tá, pessoal? O que você tem não é seu, é emprestado. Você só está administrando no momento. Seu corpo não é seu, você ganha um corpo, tá? Porque você sabe, né, pessoal? Você vê aqui meus vídeos, você é uma bola de luz, tá? Uma bolinha de luz que é a consciência, o espírito da pessoa, tá? É uma bola de luz. Agora, só que a gente tomou uma forma aqui, humanoide, que a gente tem um corpo humanoide, tá? Então a gente ganha essa imagem aqui, tá, pessoal? Tá? Então você ganha um corpo, ganha uma família, você tem aqui, tem um trabalho, né? Você ganha um dinheiro, né? Você tem aqui as coisas porque foi preparado pela espiritualidade, tá? Nada é seu. Para o quê? Para você administrar. Enquanto você estiver aqui, você ser um administrador das coisas espirituais de Deus. Essa é a primeira, o engano que a pessoa tem que aprender, tá? Aqui nos meus vídeos você vai aprender isso, tá? Porque nas outros grupos, pessoal, as pessoas não têm esse conhecimento. Nada é seu, pessoal. Nada é seu aqui, tá? Tudo é emprestado da espiritualidade. Então, ele está dizendo o quê? É o ato de oferecer e associar generosidade e o reconhecimento. Então, você tem que reconhecer que tudo isso veio de Deus. Veio da fonte, tá? E muitos grupos espirituais, a oferta é uma parte essencial do cultus, simbolizando a entrega do coração e a disposição de servir ao próximo. Então, quando fala culto, você está pensando que o culto é em um templo aí que os pastores colocam você. Não. Quando Paulo fala lá, o culto racional, tá? Porque o culto é cultuado quando você está pensando, a gente está cultuando aqui a Deus, tá, pessoal? As coisas quando você tira um tempo estudar, aí meditar, orar, você está cultuando a Deus. Você também está dando uma oferta a Deus. Você está se oferecendo à disposição de Deus. É o que eu faço aqui, estou me oferecendo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para contribuir com o trabalho da espiritualidade, levar o conhecimento para despertar consciência. É isso que eu estou me colocando à disposição. Por isso que isso aqui, o meu trabalho é como uma oferta a Deus, tá? É como uma oferta, porque eu tiro meu tempo, meu conhecimento, coloco aqui a minha energia, a maneira que tudo veio dele. Então,
é uma forma de agradecimento a Deus, tá, pessoal? Isso também simboliza, então, é essencial para o cultuar daquela pessoa, né? Porque ele diz que simboliza a entrega do coração. Então, aonde você está entregando seu coração a Deus, à fonte, ao Senhor, ao Todo-Poderoso, ao Criador, né? E você se coloca à disposição de servir ao próximo. Então, é o que eu estou me colocando aqui, em disposição para servir o próximo, trazer o conhecimento, tá? Por isso que quando vocês falam que meu vídeo ajudou vocês aqui, vocês estavam perdidos, estavam fracos na fé, eu fico muito agradecido com isso, porque eu estou cumprindo a minha função, tá? Eu estou à disposição servindo a vocês. Eu estou aqui servindo a vocês para trazer isso aí, tá? E então, estou me colocando à disposição da espiritualidade. É uma oferta a Deus, né? Uma oferta espiritual a Deus. Aí, mais o que, pessoal? Aí ele fala, e é importante ressaltar, né? Ele fala que a oferta não deve ser vista apenas como um ato financeiro. Então, a maioria, né, pessoal? Hoje, as pessoas, ela, quando fala em oferta, ela pensa logo um ato financeiro. Mas não é só um ato financeiro. Tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Que essas pessoas, essas pessoas não ensinam isso. Por quê? Eles estão atrás disso aí. Da coisa, do dinheiro, tá? A intenção da maioria, tá? Até pessoas que é do meio espiritualista, por quê? Devia falar essa verdade, não fala, porque eles querem também dinheiro, também tem aí no grupos espiritualistas aqui, que fazem para que vocês coloquem ali o dinheiro, e às vezes até cobra, tá? Já tá cobrando, você vai tomar meu curso, é tanto, tal, para você ter esse conhecimento aí. Então, tá cobrando ali. E vocês aceitam, porque você já veio de um costume, né? Começou os pastores, você já veio isso ensinando errado, então você veio. E ainda a gente está no sistema capitalista, tá? Então, por isso que vocês estão agindo dessa forma. Foi pensado, tá, pessoal? A Matrix sabe de tudo. Então foi pensado para que você entrasse nessa situação. Então, a maioria pensa que a oferta é um ato, né, financeiro, como uma expressão de confiança a Deus. A oferta, ao ofertar, as pessoas espirituais demonstram que reconhece que tudo o que possui vem de Deus. Então, tudo o que você possui vem de Deus, pessoal. Você tem que ter essa intenção. Não é só um ato financeiro. As coisas que você tem, tudo é de Deus. Nada é meu aqui, pessoal. Tenho a casa aqui, tenho essas coisas, mas nada é meu, tudo é de Deus, é da espiritualidade. Ele me concedeu aqui temporariamente para eu estar aqui usando essa casa, tá? Essa casa, usando as coisas aqui, mas não é meu, tá? Como é que se diz? Eu tenho a legalidade de usar isso até o momento que eu estiver aqui no corpo. Na hora que eu não tiver, acabou. Você não vai levar, você vai deixar para alguém da sua família. Não é assim que a herança vai passando de família em família? Então, é isso, tá? Nada é seu, tá? E muitas pessoas conseguiram coisas aqui, né, de modos totalmente fora do contexto da espiritualidade. Roubando, tomando a força, tá? Quem tem poder, armas. É assim que o sistema aqui nessa realidade funciona, tá?
que a Matrix colocou isso. Então, é um brigando por espaço, tá? Quando eu estava na faculdade, né, que eu tinha amigos lá de direito, né, que eu conversava, ele disse que chegava pessoas que briga por a maioria dos problemas lá que procura advogado, problemas de família em relação a dividir bens que foi deixado, né? Ele disse que era maior pega para capar, né? Esse meu amigo lá, tá? Ele é advogado, né? É brincadeira não, tá, pessoal? Mas é isso, entende? Se demonstrar que possui bem de Deus e que está disposto a devolver uma parte disso em gratidão. Então, você reconhece tudo, você reconhece que vem de Deus. Então, você tira uma parte para agradecer a Deus, ofertar como oferta para Deus. É isso que tem que surgir no seu coração. Porque se não for de coração, não for sentindo, isso não representa uma oferta à espiritualidade, uma oferta espiritual. Isso não é. Então, por isso que a maioria do que estão cobrando aí no meio espiritual já estão cobrando entrada tal. Isso não é uma oferta a Deus. Porque a pessoa não tem que dizer, eu não quero. Tem que ser de uma vontade que tem que vir do coração da pessoa de ofertar. Mas se você coloca, se você quiser ouvir o negócio, você vai ter que pagar aí. Acabou, não tem oferta. Se você já está cobrando, não existe mais disponibilidade do coração da pessoa. E é por isso que eu coloco isso aqui, pessoal. Tá aí meu Pix aqui embaixo aí, ó, para vocês olharem. Tá aí. Por isso que eu coloco. Porque quando você sente, poxa, eu quero ajudar aí o trabalho do irmão Samuel no YouTube aí e tal, como é que faz? Então eu vou. Aí você vem aí, entra em vê o contato aí, vê o Pix, o Pix aqui, eu vou contribuir para ele. Então, foi o que você sentiu no coração. Isso é uma oferta a Deus, é uma oferta à espiritualidade, uma oferta espiritual. Mas se eu coloco aqui, pessoal, vocês vão ter que dar R$ 50 todo mês. Ou R$ 100 todo mês. Não é uma oferta a Deus. Porque eu estou limitando aquilo que tem que vir do coração. Um disposto, ele diz que você tem que estar disposto a devolver uma parte disso em gratidão a Deus. Você tem que estar disposto, tem que vir o desejo do seu coração. Tá? Aqui você só vai ouvir aqui no meu canal, tá? Porque os outros não vão falar isso não, porque eles vão esconder isso de você e vão querer que você dê mesmo. Aí ele vai colocar o dinheiro que ele quer receber por mês, ele vai fazer assim, tá, pessoal? Mas aqui você vai ouvir a verdade, tá? Aí ele fala, essa atitude de entregar é fundamental para o crescimento espiritual, para o fortalecimento da relação com o Criador. Então, porque Deus não precisa de nada, pessoal. Você acha que o Todo-Poderoso vai precisar de alguma coisa, pessoal? Mas o que é que ele quer ver, pessoal? É a sua fé, a sua... Porque quando você faz essa atitude de entregar, ele diz que é fundamental para o seu crescimento espiritual e para o fortalecimento da sua relação com o Criador, porque você teve fé, você teve desejo, você sentiu o toque da espiritualidade para entregar aquilo. Então, não é por entregar, pessoal. Por isso que eu falo aqui, a contribuição aqui, eu não digo que você está dando para Deus. Quando você faz isso com a sua disposição, aquilo simboliza uma entrega para Deus. É o que ele fala. Então, vai fazer também que você tenha um crescimento espiritual. Não se apegue às coisas que você tem. Vai fortalecer o relacionamento porque você está acreditando em Deus.
no Criador, tá? Então, é para isso que Deus fez isso. Então, e para que você movimente a energia do dar e receber, de ajudar ao próximo, de estar disposto a servir ao próximo, tá? Como é que se diz? É oferta a Deus, tá, pessoal? Mas vê aí se você vai encontrar um estudo falando isso aí. Não vai. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque eu não tenho interesse de ganância como os outras pessoas estão aí. Por isso que eu falo essa verdade aqui para vocês. Você dá se você sentir. Não é obrigado. É uma coisa de gratidão. Por isso que é você vibrar nessa generosidade e gratidão. Se você está vibrando nessa generosidade, você devolve isso para como Deus. Mas Deus que vai receber? Não. Se você colocar um Pix aí no meu, colocar o dinheiro aí do meu Pix, não é Deus que vai receber. Quem vai receber sou eu, aquele dinheiro. Mas a sua entrega, a sua atitude é um trabalhar da espiritualidade em você, de você desapegar das coisas. É um trabalho também, a oferta espiritual serve para isso, pessoal. Você ir desapegando das coisas aqui e fortalecendo o laço, né? A relação com o Criador. É para isso que ele está falando. Aí o que mais, pessoal? Vamos continuar. Vamos tomar mais um suco de limão, tá? Então, pessoal, o que é que ele fala mais aqui? Ele diz: a prática de ofertar é um convite à reflexão, ao que realmente valorizamos em nossa vida. Então, faz com que você reflita e realmente o que você valoriza. Será as coisas espirituais ou as coisas terrenas? É para colocar você em xeque. Então, a prática da oferta leva você a um convite a pessoa refletir, a uma reflexão sobre isso, tá? Aí ele fala, a ofertar nos desafia, né? Desafiar a considerar nossa prioridade e a maneira como usamos o nosso recurso. Então, vai desafiar você como é que você prioriza as coisas espirituais ou as coisas terrenas. A maneira como você está usando esse recurso para as coisas espirituais ou as coisas terrenas, supérflua. Então, vai desafiar você também. Por isso que a oferta espiritual é importante, pessoal. Tá? Não como os falsos profetas estão falando aí, tá? Não como eles estão falando. Aí ele fala, ao nos engajar nesse ato, somos lembrados de que somos mordomo da bênção que recebemos. Então, mordomo é aquela pessoa que está servindo. Então, aquela pessoa que nada é dele, mas ele está administrando. Então, a gente é o mordomo de Deus, a gente é um servidor de Deus que recebe mais coisas para administrar. Não é seu. Não é seu, pessoal. Mas o engano que está na consciência das pessoas é que ela pensa que aquilo é dela. Tá? Aquilo é dela. E é o engano que acontece aí com muitos, tá? Então, ele diz, a gente é o mordomo das bênçãos que recebemos e que temos a responsabilidade de usá-la para o bem maior. Então, tem uma responsabilidade de usar esses recursos, essas coisas, para um bem maior. Então, qual é o bem maior, pessoal? Não é o trabalho da nossa espiritualidade, porque quando a gente usa esses recursos para o trabalho da espiritualidade, é porque está fazendo um bem maior à alma, a alma da pessoa, despertando consciência. Então, quando você usa esses bens para isso,
para esse bem maior, é importante. Mas quando você usa também para ajudar o próximo, é importante também. Mas o que é que vai sobreviver depois da morte da pessoa? O espírito da pessoa. Então, quando você faz o bem espiritual, é maior do que o terreno também. Mas os dois andam juntos, tá? Porque enquanto a pessoa está aqui, ela precisa das coisas físicas aqui. Então, você atender uma pessoa que está numa dificuldade, atender as coisas, ajudar, é importante. É um trabalho espiritual, tá? Uma oferta para Deus. Se você faz de todo o coração, aquilo saiu de coração, não para querer agradar alguém, para que alguém veja que você é bonzinho, que você... né? Será que existe alguém bonzinho, pessoal? Não, isso é conversa, não existe bom. Então, foi o próprio Cristo falou, o que me chama de bom, que o único bom é Deus. Então, o único bom é Deus. Então, quando você está fazendo algo de bem, isso porque a espiritualidade está movendo você, tá? Não é você. Então, é o mover da espiritualidade, tá? Você pensar, eu sou bom, aí, ó, eu que fiz tudo isso. Você não fez nada, tá, pessoal? Nada é seu. Você só entrou na frequência de administrar as coisas espirituais para o bem das pessoas. É para isso que a gente está aqui, tá? Aí ele fala, a oferta, portanto, é uma oportunidade de expressar nossa fé em ação. Então, a oferta a Deus é a gente expressar nossa fé em ação. Porque eu digo, eu tenho fé, mas eu não tenho ação. Cadê a fé? É o que o irmão de Jesus fala, né? Tiago, né? A fé sem obra é morta. Então, a oferta é uma oportunidade de você expressar a sua fé nessa realidade, colocar em ação, contribuindo para a construção de um mundo mais justo e solidário. Então, você vai ser uma pessoa que vai ser usada para contribuir para a construção de um mundo mais justo, né? Onde tem justiça e solidário, onde tem solidariedade, compaixão, tem aquela frequência do bem. Você pode ser um canal desse, entende? Que você vai ser como uma oferta a Deus. Mas a primeira oferta que Deus quer é a sua vida entrega no altar dele. Então, você está disposto a se colocar à disposição da espiritualidade. Essa é a primeira oferta, tá? E não pode ser uma oferta manchada, né? Porque se você vai entrar na presença de Deus com uma oferta manchada, você viu o que acontecia com os levitas antigamente, né? Que era o sacerdote daquele tempo, mas agora o sacerdócio é de Cristo, então não é mais levítico, né? Então, mas antes, você viu no tempo lá de Israel, o cidadão entrava com a corda amarrada, amarrada no pé, porque se a oferta não fosse agradável a Deus, o cara caía duro ali. Porque naquele lugar que Deus falou para Moisés separar, tá? Era o lugar santíssimo, onde tinha a arca, era o lugar onde entrava para oferecer as ofertas, né? Expiação pela... Como é que se diz? Pelo povo, né? Então, não era o povo, todo mundo que ia lá. O povo vinha, entregava o sacerdote levita, o sacerdote levita pegava, olhava e levava aquilo como oferta, um cheiro suave a Deus no lugar santíssimo. Se tivesse impuro, se tivesse não tivesse com mácula, inculpável, tá? O cara caía duro lá dentro. E aí o que? Tá, pô, caiu duro. Aí puxa,
puxa pela corda. Então, lembra que eu falei isso no outro vídeo? Então, por isso que tem que ser assim, pessoal. Tá? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, as ofertas espirituais são práticas de amor que envolvem a doação de bens, serviço, tempo ou em pró de causas espirituais ou em grupo. Então, você pode, essa oferta é uma doação de bens, né? Dinheiro, serviço, ou então você fazendo serviço a Deus. Então, eu estou fazendo um serviço aqui, a espiritualidade é como oferta. Ou tempo, ou então você dedicar seu tempo às coisas espirituais, ou a um grupo, ou ajudar alguma pessoa. Então, voluntariamente, de coração. Então, isso é como uma oferta a Deus. Entende que oferta não tem nada a ver com dinheiro, pessoal? Mas por que os pessoas, os líderes aí, não ensinam isso a vocês? Mas porque eles ensinam que é o dinheiro, para você colocar o dinheiro, porque eles estão querendo dinheiro. E o dinheiro, esse dinheiro da oferta, serviria para quê? Serviria para que as pessoas que estão no grupo, né? Como aconteceu na igreja primitiva, que estavam no grupo ali, fosse distribuído de igual modo aquela oferta. Agora eu pergunto a vocês, hoje ele faz isso? Entende, pessoal? Você entende como o engano está aí? Então, perdeu aquela visão totalmente do que os apóstolos queriam trazer. Foi sujado. E vocês estão acostumados já assim. Acostumados a eles cobrarem logo por mês. Você tem que colocar todo mês aqui. Comprar carnê de R$ 50. E ir pagando todo mês R$ 50. Vocês estão acostumados a isso. Isso não tem nada a ver com a verdadeira oferta da espiritualidade. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que vir aqui explicar isso, porque eu sei que existe muitas nuvens negras, principalmente em relação a isso aqui, ó. Porque quando fala em oferta, a pessoa pensa logo em dinheiro, tá? Porque foi ensinada assim pelos pastores, os líderes, tá? Porque. E pior de tudo que vocês dão a ele, eles vão ficando mais cheios e não divide com as outras pessoas. Por quê? Eles não estão de acordo com a espiritualidade. É a prova, pessoal. É a prova aí, cabal, que está na minha frente, na minha cara. Vocês não podem dizer nada. Tá? É a prova cabal. Então, a oferta que os apóstolos, quando a oferta lá na igreja primitiva, né, que é chamada de igreja a primeira, na hora que Pedro ali entregava lá os apóstolos dividiam para aquelas pessoas que não tinham nada, para que todo mundo tivesse alguma coisa. Era isso que ele fazia. Então, tinha gente que vendia a sua propriedade e aí pegava o dinheiro e dava. Então, os apóstolos aí, pessoas que não tinham nada ali, não tinha um lugar para ficar, uma comida, o apóstolo providenciava para aqueles irmãos que estavam. Mas o que sabe o que aconteceu ao longo desse século? A Matrix aí, o príncipe desse mundo, não, isso aqui não. Entrou, começou a matar um monte de cristão, começaram a tudo se espalhar aí. Então, perdeu essa vibração da generosidade, esse espírito da generosidade saiu e até hoje aí o engano está aí. Foi isso que aconteceu, tá? E tá acontecendo ainda, tá? Porque tem muita gente ainda dando aí, tá? Aí ele fala, essa oferta pode ser vista como uma forma de gratidão a Deus ou reconhecimento pelas bênçãos ou maneira de apoiar as missões espirituais. Então, estava para apoiar as missões espirituais. Por quê? Se você ajudando
o próximo, aqueles irmãos que estavam ali, você está ajudando a igreja. Porque a igreja é quem? A igreja é a pessoa. Por isso que Paulo fala que a gente é o templo do Espírito Santo. A igreja não é um local aí de pedra, de madeira, não, pessoal. De pedra tem de madeira? Não tem mais de madeira, né? Só tem de agora de broco, né? Eles só querem de azulejo bonito, né? Fazer aquilo ali da igreja não, tá, pessoal? Aquilo ali é um templo feito por mão de homens, o qual Deus não habita. Deus falou lá em Atos, né? Eu não habito em templo feito por mão de homem. Então, esse templo que a gente constrói, você paga um pedreiro para levantar, é feito por mão de homem. Então, Deus não habita ali. Deus está habitando aonde? Na sua consciência, tá? Você se tornou templo de Deus. Então, quando você ajuda uma pessoa que é o templo de Deus, você está ajudando a igreja de Deus. Entende, pessoal? Eu sinto muito, tá? Porque os falsos profetas não vão ensinar isso a você. Porque eles vão ensinar engano, porque eles querem dinheiro, tá? Eles querem surrapiar vocês, tá? E vocês estão na vibração da ganância também, do dinheiro, vocês vão ser atraídos por essas pessoas. E até pessoas que estão na espiritualidade falando de despertar, pessoal, e não estão ensinando a isso às pessoas. Estão chegando e enganando também. As pessoas estão se informando se enganando. Eu vi aí. Um aí, pessoal. Tá? Entende? Então, é isso, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Que isso tenha acontecido nessa época, tá? Mas é assim, é o jogo agora. Mas eu tô aqui para explicar como é que é o jogo que tá rolando e como é que a espiritualidade quer, tá? Não como é o jogo aí que essas pessoas acham, tá? Eu vi mesmo uma live aí que um espiritualista falando de coisas de despertar da consciência, mas o curso dele, pessoal, caríssimo. Mas ele disse, olha, não se preocupe, você vai pagando aí por mês aqui, ó, a parcela você vai pagando. Então, isso não é uma oferta a Deus. Se a pessoa entra lá no curso dele, ela vai pagando de mês a mês, é forçado. Então, se a pessoa chegar e pagar uma vez e não quiser pagar mais, aí não toma o curso, né? Aí a pessoa diz, oh, eu quero tomar o curso, mas você não pagou o resto aí e tal. Aí não tem mais o curso. Então, isso não é oferta a Deus. É um negócio, tá, pessoal? É um negócio que fizeram aí com as coisas espirituais, tá? Todos aí, tá? Eu já vi todos, tá? Por isso que eu assisto todos os tipos de... Seja católico, espírita, espiritualista, evangélico, não sei o que, budista. Todos aí entraram nessa frequência aí, tá? E eu sinto muito, tá? Aí ele diz, muitas tradições espirituais enfatiza a importância de dar, não apenas como um ato de generosidade, mas também como um meio de crescimento e conexão com um grupo de fé. Então, como um meio de você estar participando de um grupo, estar ali, você agindo ali para o seu crescimento espiritual. Tá? O crescimento daquele grupo, tá? Um ajudando o outro ali. Grupo é para isso. Agora, as pessoas têm grupo lá. Tem pessoas lá que estão na maior necessidade. Como é que isso é uma oferta a Deus, pessoal? Nas igrejas. Aí o que é o pastor, né? O líder, aparece em um carrão todo bonito. Ele não tem falta de nada, tal, mas as pessoas têm falta de tudo. Então, é uma injustiça. No lugar onde deveria deveria ter justiça, está havendo mais injustiça ainda, pessoal. E vocês estão achando isso tudo normal.
O negócio é que vocês estão achando isso aí tudo normal, porque esses caras colocaram na sua cabeça que é assim, dessa forma. É isso que está acontecendo, tá, pessoal? Aqui você vai ouvir a verdade, tá? Não sei em outros canais aí, tá? Mas aqui você vai ouvir. Porque o meu canal foi aberto para isso. Sem vínculo nenhum com nenhum grupo religioso, tá? Já para isso mesmo, tá? Para que não eu pudesse vir aqui explicar a você o que é verdadeiramente, o que é a frequência da espiritualidade, a vibração, a energia da generosidade e gratidão, da oferta espiritual a Deus, tá? Porque não ensinam. Ó, quanto tempo vocês já têm aí, muitos anos, eles vêm ensinando a mesma coisa e dizendo que é assim, é que eles têm que ficar muito ricos mesmo, e os outros não tem que ficar pobre. E é isso aí, tá? Então, e vocês achando isso normal e indo até o local e dando lá. E indo lá e ter. Tá? Tá acontecendo agora. Tá? Eu sinto muito, tá? Mas é isso que acontece. Aí, o que mais, pessoal? Aí ele fala: existe diversos tipos de oferta espiritual que pode ser realizada, incluindo oferta financeira, doações de alimento, roupa e outros bens materiais. Então, a oferta, ela não se limita só às coisas financeiras. Tem também a doação de alimento, ajudar roupa, bens. Então, a oferta é isso. Na hora que as pessoas vendiam a casa lá, na igreja primitiva, levava o dinheiro, mas o que é que o apóstolo fazia? Comprava as coisas, os alimentos, os bens materiais que uma família ou uma pessoa que estava ali no grupo precisava e dava a ela, tá? Porque as pessoas, eu tenho uma casa lá, falava com Pedro, né? Então, ele vendia e pegava e depositava o dinheiro, que Deus tocava no coração dele. Mas sabe o que aconteceu, a história da Bíblia que aconteceu com um aí? Ananias e Safira? Você já viu essa história na Bíblia, pessoal? Eles foram tocados pelo Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, para vender a propriedade dele e dar lá o apóstolo. Ele estava no grupo, né? Ele era do grupo lá da igreja primitiva. Estava lá com os apóstolos lá do grupo que se reunia ali para ouvir os ensinamentos, né, dos apóstolos e tá ali. E ele está lá ouvindo o ensinamento, o que é que o Espírito de Deus tocou no coração, porque ele tinha uma propriedade, né? Tocou no coração dele para ele ofertar e dar lá aos apóstolos, para ajudar os outros irmãos. Mas o que é que ele fez, né? O que é que ele fez? Você sabe a história, pessoal? A mulher dele caiu dura e ele também. Lê aí, tá aí em Atos aí dos apóstolos, tá aí essa história, lê aí toda, tá? Então, é isso, tá? Aí ele fala, alguns grupos também incentivam a doação de tempo através do voluntariado, né? Pessoas se voluntariar para ajudar alguém que precisa. Então, também isso é uma oferta espiritual. Você dedica o seu tempo ali às coisas. Então, aquela pessoa está dedicando o tempo dela voluntariamente, outra pessoa que está pode suprir a necessidade daquela pessoa que está doando aquele seu tempo ali. É assim que a espiritualidade trabalha, pessoal. E assim vai crescendo a espiritualidade, tá? Mas não é forçado. Você tem que sentir. A espiritualidade vai tocar em você. Por isso que eu não me preocupo aqui. A espiritualidade vai tocar em você e você não pode endurecer o coração, pessoal.
Esteja atento a isso, tá? Por isso que eu quero aqui que seja dessa forma do tocar da espiritualidade para você contribuir aqui no meu canal. Não é eu colocar, estimar um valor, colocar para vocês forçarem dar, não. Porque tem que surgir isso no seu coração, tá? Isso para ser uma oferta para Deus. Quem vai receber? Não é Deus, tá? Deus não vai receber. Quem vai receber é eu, vou receber, os irmãos, se alguém que você ajudar vai receber. Você não ajuda a Deus. E Deus não precisa de nada. Mas quando você ajuda aqueles que estão em conexão com Deus, você de como é que se diz? Está ajudando a Deus, né? Porque aquelas pessoas estão em conexão com Deus. Entende, pessoal? Porque Deus não tem um corpo que precisa de coisas aqui materiais. Deus não tem um corpo. Mas ele tem os servos, os filhos dele, as pessoas que estão em conexão com ele, que tem um corpo que ele colocou aqui. E tudo é dele. Então, você está endurecendo o coração para não dar a coisa que é dele. Você não está entendendo. Então, agora, no meu vídeo, você vai começar a entender que nada é seu. Você só está devolvendo as coisas que é de Deus. Você só é um mordomo, um administrador, tá? Nada é seu, tá? Então, é isso que tem que estar no seu coração, tá? Por isso que eu confio na espiritualidade. Aí ele fala, em atividade de grupo e projetos sociais. Então, a pessoa pode se envolver em atividade em grupo, né? Ou em projetos sociais de ajudar as pessoas, vai contribuir para essas pessoas. Ele fala, cada tipo de oferta tem o seu próprio significado, impacto, refletindo a diversidade da forma como as pessoas podem contribuir para a vida espiritual em grupo. Então, isso vai, cada oferta vai contribuir, vai ter uma forma que a pessoa vai contribuir para a vida espiritual, tanto dela como das outras pessoas. É isso que Deus quer, tá? O que mais? Vamos ler aqui, depois vamos parar, né, pessoal? 52 minutos, meu Deus, passa muito rápido. E ainda bem que não teve muita interferência, tá? Aqui no em casa aqui, tá? Ainda bem, porque senão poderia eu não poder falar o que eu tenho que falar aqui para vocês, tá, pessoal? Mas graças a Deus não houve muito, tá? Deu para eu ir na sequência. Aí ele fala, a oferta é dar com o coração alegre e generoso. Então, não pode, pessoal. Se você não está dando com o coração alegre e com aquela vibração, aquele sentimento de... Não é uma oferta espiritual. Então, por isso, se você é forçado a pagar para você ter um estudo, é pagado, você dá lá. Isso não simboliza uma oferta a Deus. Tá? Então, a oferta a Deus tem que ser com o coração alegre e generoso, pessoal. Senão, não simboliza, tá? Aí ele fala, enfatizando que Deus valoriza a intenção por detrás da oferta, mais do que o valor material em si. Então, porque Deus não precisa. Mas por que ele está tocando? Então, por que a espiritualidade, irmão, está tocando para eu dar aí? Para ajudar o canal, ou então ajudar alguém que precisa na rua. Por que a Espírito está falando isso? Porque Deus quer ver a intenção por detrás da oferta, mas mais do que o valor material em si. Então, não é a coisa material, é a maneira como é que você está dando com um coração alegre e generoso. Eu sinto muito, tá, pessoal? Isso era para ser ensinado a muitos aí, tá, pessoal?
e não é ensinado, né? Eu sinto muito, tá? Você é incentivado a dar com a intenção de receber para querer prosperidade, para querer isso. E eu, é o desejo do ego. Então, o pastor tá do ego, tá com o desejo do ego de ter riqueza, de ter. E aí você também entra na mesma frequência aí, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Sinto muito isso tá acontecendo, porque tem explicação. Você vê que tem explicação aqui. Aí ele fala: a prática de dar é vista como um reflexo da fé e da gratidão do doador. Então, é uma prática que você dá, que tem uma reflexão de fé e de gratidão a Deus, né? Que está no seu coração. Você está fazendo isso. É isso, pessoal, tá? Eu sinto muito, tá? Porque a maioria das pessoas foram enganadas aí, tá? Ao longo dessa jornada aqui, tá, pessoal? Mas eu vou parar aqui, tá, pessoal? A gente vai continuar na segunda parte, tá? Deixa eu colocar aqui, segunda parte. Pronto. Aí, parei aqui, tá? A reflexão do doador, parei aqui. E na próxima parte a gente vai continuar, tá? Esse estudo aqui como é que se diz? Sobre a oferta espiritual, tá? Ninguém vai sair daqui do meu canal não sabendo, tá, pessoal? Então, graças a Deus. Então, paramos aqui. Eu vou ali fazer uma merenda. Daqui a pouco eu volto, tá? A gente continuar aí. Tá certo, pessoal? Até a segunda parte.